E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também para quem estiver assistindo de madrugada esse vídeo, né? Então, uma aulinha para vocês de história com o professor Dan Souza, beleza? Dá uma seguida lá no Instagram, Dan Souza Prof. A aulinha de hoje é especificamente para a galera do Dimensão, né? A galerinha que está aí estudando História do Brasil, e eu trouxe um pouquinho para vocês sobre Brasil Colônia, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho do período que vai de 1500 a 1808, da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil até a chegada da família real ao Brasil. É importante lembrar uma coisa: os portugueses não vão chamar durante todo o tempo o Brasil de Brasil. Sim, o nome pegou por conta do pau-brasil, por conta da madeira. Inclusive em Veneza, na Itália, a madeira é chamada de Pernambuco, porque ela era muito retirada da Mata Atlântica pernambucana, tá? Mas, inicialmente, quando Álvares Cabral chega aqui e Pero Vaz de Caminha escreve o primeiro relato sobre a terra, eles pensavam que era uma ilha. Então você tem a ilha de Santa Cruz, né? A ilha de Veracruz, perdão. Posteriormente, a terra de Santa Cruz, beleza? Que é a lógica da igreja. Lembrem-se que os portugueses, eles estão indo com o aval da Igreja Católica. O Papa, né? O Rodrigo Borgia, Alexandre VI, ele promove o tratado, né? Ele ratifica o Tratado de Tordesilhas, separando o mundo entre Portugal e Espanha, com um acordo, com uma combinação. Portugal e Espanha têm que expandir o cristianismo para o mundo, beleza? E o catolicismo, que é importante. Então, terra de Santa Cruz, ilha de Veracruz, posteriormente, terra Brasília. Por conta do quê? Por conta do pau-brasil, né? Que era a principal economia durante os primeiros 30 anos da chegada dos portugueses aqui. Inicialmente, os portugueses vão dar muita atenção para as Índias Orientais. A América Portuguesa ela fica um pouco ao léu, então o comércio aqui vai ser baseado no escambo, na troca entre eles e os indígenas dessa madeira, que dá uma tintura vermelha muito procurada na Europa, porque a tinta vermelha é, digamos assim, a cor preferida da nobreza europeia, tá? O primeiro documento que nós vamos ter acerca do Brasil Colônia é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que vocês têm acesso a ela no livrinho aí de vocês, tá? A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai falar sobre os indígenas, ela vai falar sobre a terra. É importante porque Pero Vaz de Caminha já diz ao rei de Portugal que a terra não aparenta ter riquezas minerais, ou seja, eles não encontraram ouro, eles não encontraram prata. A gente tem que lembrar o contexto histórico dessas expedições, que é o contexto do mercantilismo, a busca pela prata, a busca pelo ouro, a busca por esses metais preciosos, encaixando ali no metalismo. Então a gente tem que entender esse contexto histórico. Não tem ouro, não tem prata, a colonização não é tão efetiva. O que é que os portugueses vão fazer nos 36 primeiros anos? Trocar mercadoria com os indígenas, e nós chamamos isso de escambo, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? O que vai acontecer é que França, Inglaterra, Holanda também vão promover expedições ao Brasil. E Portugal, com medo de perder o seu território, os franceses vão invadir o Rio de Janeiro, vão invadir o Maranhão posteriormente também. Os ingleses invadem Recife, invadem Santos, invadem também o Porto de São Vicente. Então os portugueses vão ver que se eles não colonizam efetivamente a terra, eles vão perder o território para outras potências europeias. Então vamos levar para o Brasil o quê? As capitanias hereditárias, que é um sistema privado de colonização. Portugal não tinha nem gente suficiente, nem tinha recursos suficientes, a monarquia não tinha dinheiro suficiente para promover a colonização. O que é que ela vai fazer? Vai dividir o Brasil em grandes lotes de terra e vai privatizar a colonização. O nosso capitão donatário, o Duarte de Albuquerque Pereira Coelho, ele vai ser um dos principais capitães donatários desse período, tá? E ele vem para Pernambuco com os direitos de possuir a terra, de conquistá-la e de usufruir dos bens que ela der a ele. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que simplesmente pagar impostos à coroa. Então, Duarte Coelho ele vem na lógica da conquista, e ele conquista Pernambuco, ele protege de certa forma Pernambuco para a coroa portuguesa. Em 1538 e 1536 vão ser fundados os primeiros engenhos de cana-de-açúcar em São Vicente e em Pernambuco. Em Pernambuco pegou, o solo era melhor, o solo massapê é mais cristalino, recebe uma quantidade maior de água, o índice pluviométrico em Pernambuco é muito bom, muita chuva na zona da Mata Sul. Então
Duarte Coelho, ele vai ter também, de certa forma, o auxílio da natureza, né? E os engenhos de cana-de-açúcar vão se multiplicar aqui em Pernambuco de uma forma nunca antes vista na história portuguesa. Duarte Coelho também tinha experiência nessa produção canavieira, tá? Ele já tinha produzido na Ilha de Madeira, nas ilhas africanas, e ele entende a produção da cana-de-açúcar. Então, Pernambuco, para vocês terem uma noção, Pernambuco em 1560 já tinha em torno de 66 engenhos, enquanto que São Vicente tinha 14, Ilhéus tinha 6, a Bahia, né, o Recôncavo Baiano, tinha em torno de 14 engenhos. A gente pode falar, pessoal, que nesse primeiro período de colonização, até a invasão dos holandeses aqui em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, Brasil é Pernambuco. Inclusive tem uma frase de Antonil, que é um cronista da época, que ele dizia o seguinte: sem Angola não há negros. E aí você vê a importância da África nessa questão. Sem negros não há Pernambuco. Sem Pernambuco não há açúcar. Sem açúcar não há Portugal. Então notem, né, esse ciclo África, Portugal, Brasil, que é importante também para a gente entender a colonização, tá? Então, o que é que nós vamos ter? A partir de 1530, a colônia completa a economia de Portugal. Então, a partir de 1530, você tem a produção açucareira. Até 1654, mais ou menos, o Brasil vai ser um dos maiores produtores de açúcar do mundo. E o açúcar, muito procurado na Europa por ser uma especiaria, vai enriquecer os cofres portugueses. O Brasil serve como uma colônia de exploração para Portugal, tá? Então, vocês já falei sobre os sistemas de capitanias hereditárias, né, que é um sistema privado de fomento à economia brasileira. As únicas capitanias que vão dar certo serão Pernambuco, Bahia e São Vicente. Tanto é que a Bahia, em 1548, se torna o vice-reinado, né? O governo geral vai estar na Bahia. O Tomé de Souza, quando ele vem, que é o vice-rei do Brasil, ele vai se estabelecer em Salvador, para a partir de Salvador administrar a colônia. Então entendam, no princípio da colonização, Portugal necessita de produtos, de matérias-primas tropicais, que só vão ser muito produzidas no Norte e no Nordeste. Brasil, durante até a descoberta dos veios auríferos em Minas Gerais e Goiás, Mato Grosso, Brasil vai ser da Bahia até o Maranhão, pessoal. O Norte tem uma importância muito grande nesse sentido, tá? Em 1600, nós vamos ter as bandeiras, as invasões para o interior brasileiro, né? A busca por índios no sul, porque enquanto aqui no Nordeste os senhores de engenho têm dinheiro para comprar escravos da África, no Sudeste, no Sul, os senhores eles têm que buscar índio no sertão. Só que esse processo de prear índio, de prender índio, vai fazer com que o Brasil termine se expandindo, tá? Além das suas fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Também esses bandeirantes vão, digamos assim, encontrar os quilombos no sertão brasileiro, né? E vão, de certa forma, disputar aquele território com os quilombolas, que são os escravos fugidos, tá? Vai ter a resistência escrava, a gente tem a resistência indígena. Não houve uma escravidão muito pacífica no Brasil. Os escravos africanos, os escravos indígenas, eles não aceitavam, de certa forma, a escravidão de bom grado, não, tá? E vão encontrar os metais preciosos, como eu falei para vocês, em Minas. Pessoal, a minha aulinha já está acabando. Eu vou dar um pulo aqui o seguinte. Em 1808, a família real vem para o Brasil de Portugal e expulsa de Portugal devido à invasão das tropas napoleônicas, né? Que aí já é uma outra aulinha que eu vou dar para vocês. Em 1808, quando a família real chega, escoltada pelos ingleses, ela abre os portos da colônia. A colônia só podia comercializar com Portugal por conta do exclusivo comercial. A partir do momento que a família real vem para o Brasil e abre os portos e começa a negociar com a Inglaterra, o Brasil vai deixando de ser colônia. Em 1815, o Brasil se torna um Reino Unido, Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? E em 1822, independência do Brasil, né? Em 1822, nós temos o fim do período colonial e o início do primeiro reinado, o início do Brasil Império. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dicasinha. Deem uma revisada no assunto. Um beijão pra vocês, pessoal. Valeu!